Boa tarde a todos, todas e todos. Eu sou Sávio Rois, historiador, e fico muito contente pelo convite que a Fundação Aleixo Belov fez à minha pessoa para esta palestra, essa fala. Espero que ela seja intrigante, que ela seja divertida, porque eu montei justamente pensando nesse tipo de formato, e num formato público, num formato leve, né? Principalmente por conta do evento que se consagra, né? A fundação do Museu Aleixo Belov, que vai ficar ali, que já está, né, montado, esperando essa inauguração, ali no Carmo, na região do Carmo, logo depois do Pelourinho, para quem vem do Centro Histórico, né? E é um museu que trará um monte de peças, um monte de elementos físicos, de uma memória, né, individual, de uma memória do Aleixo, né, sobre a sua vivência com o mar, suas relações com as viagens. Então, o museu acaba sendo justamente esse espaço de revivamento de memória. E isso é muito importante para uma cidade como Salvador, principalmente, uma cidade à beira-mar, uma cidade que está vinculada ao mar, que tem essas relações não só afetivas, como comerciais, como de manutenção da vida, com esse espaço que a gente chama de mar. E por conta disso, eu optei em fazer uma apresentação, uma palestra, justamente sobre a relação entre os indivíduos e o mar, que é uma relação muito complexa e muito longínqua. Nós vamos ver que temos essa relação dos seres humanos com a região do mar há milênios, desde a existência da própria humanidade, né? O mar é um cenário, o mar é um campo de batalha, o mar é um espaço de ocupação, né, temporário ou não, dos seres humanos, e por que não pensar a historicidade do mar. A historiografia já faz esse tipo de abordagem. Nós já temos hoje uma amplitude dos objetos, das fontes, que nos permitam pensar não apenas aquilo que é tradicional, né, a história de uma guerra, a biografia de um indivíduo, seja um evento histórico que é tido por importante. Então, não temos apenas essas relações com a historiografia. Hoje a gente já pode historicizar outras circunstâncias, a gente já pode historicizar os sentimentos, pode historicizar as relações dos seres humanos com a sua geografia, podemos historicizar as palavras, por que não? Então fica muito evidente que hoje temos uma relação muito melhor, historiograficamente falando, com os nossos contextos, né? Seja de artefatos de criação humana, seja de contextos de relação desses seres humanos com o seu ambiente natural. E por que não falar justamente de uma história do mar, né? E aí eu trouxe um conjunto de slides que eu acho que podem me ajudar a fazer esse trajeto, essa viagem junto com vocês, do que foi a relação dos seres humanos com o mar. Acho que combina bastante, né, com o formato do museu, a ideia do que o museu é, justamente porque é um museu que vai trazer essa relação afetiva com o marítimo, né? E aí vamos, sem mais delongas, adentrar nessa história do mar, que eu dei o título de Histórias onde a Terra se acaba e o mar começa. E isso não foi acidental. Há uma relação, e eu espero que funcione a tela cheia, há uma relação muito explícita desse mundo marítimo com a Terra, né? Nós fazemos uma divisão geográfica do que é o mundo através justamente dessa divisão do que é terra e do que é mar. Obviamente, somos seres biologicamente muito mais adaptáveis às condições da Terra do que aos elementos marítimos. Mas na história da humanidade, obviamente, os seres humanos sempre adentraram, enfrentaram alguns espaços de diversidades, né, que anteriormente poderiam ser limítrofes de advertência, daqui você não passa, além daqui você não vai, e os seres humanos fizeram o contrário, adentraram esses espaços, ocuparam aonde era gélido, ocuparam esses grandes montantes de água, e nós vemos que isso interfere nessas relações até hoje. Então são histórias onde a terra realmente se acaba, né? Há um limite ali, geralmente esse limite é a praia, né? E é a história onde o mar começa. E esse mar ele vai funcionar justamente como trânsito. Esse mar vai funcionar como uma espécie de ponte, né? Ponte de água que vai levar o ser humano a outros lugares, a outros seres humanos, a outros condicionantes.
e nós vamos ver essas passagens todas nessa nossa aventura de viagem no tempo. Como uma viagem no tempo, acho que é a maneira mais confortável que a gente conhece hoje em narrativas historiográficas, é justamente começar lá do passado e vir migrando, passeando, viajando, navegando, por que não, até o presente. Né? Então, façamos essa viagem aqui num barco imaginário, para que cheguemos em algum lugar, quem sabe, né, a cada uma dessas jornadas. Vamos lembrar primeiro que quando estamos falando de mar, nós estamos falando de memória. Né? Há uma relação de memória que é construída dos indivíduos com o mar. Obviamente, se a gente pega a maioria dos registros humanos, principalmente mitológicos, nós vamos ver que o mar ele é ou cenário de uma aventura mitológica, ou o mar ele é a própria entidade, ele é uma força da natureza, ele é uma força mitológica. Ele é uma divindade, um deus, uma deusa, né? Ou tem neles um panteão de criaturas específicas. Então, o mar, acima de tudo, ele é um espaço de memória, porque ele vai ser ocupado justamente com relatos, com imaginários, com vivências que foram registradas na humanidade. Uma imagem muito comum que a gente encontra é justamente essa que a gente está vendo aqui nesse slide, né? Que é a garrafa que traz mensagens do mar. O mar é um espaço de viagens, de travessias. Então, é óbvio que os espaços vão se conectar, os espaços de terra, né, através dessas possibilidades de navegação. O ser humano teve contato com essa realização e ela só cresceu desde então. Né? Então, nós vamos ter primeiro uma relação de memória. Temos que tomar bastante cuidado quando a gente fala de memória e história, porque há uma ideia de que a memória ela é algo puro, ela é algo natural, ela é fruto de uma psicologia, ela é fruto de uma mentalidade, mas ela é também uma seletividade, ela é uma escolha. Então, na verdade, nós lembramos dos fatos a partir das nossas vivências e dos sentimentos que temos com elas. Então, nós vamos ter uma memória positiva, negativa, com alguns espaços como o mar, de acordo com as experiências que nós tivemos. Então, algumas pessoas vão ter memórias com o mar muito positivas, porque foi através do mar que encontraram isso ou aquilo, ou tiveram uma viagem agradável, ou viveram uma experiência inesquecível. Outras pessoas vão ter experiências não tão positivas com o mar, seja um ente querido perdido, seja um acidente que sobreviveram e ficaram muito amedrontadas. Então, essas pessoas vão ter uma relação com a memória e o mar bastante diferenciada. E essa diferenciação ela vai mudar conforme a passagem do tempo, também para grupos maiores do que indivíduos. Né? Então, nós vamos ter povos que vão ter relações com o mar diferentes, experiências de populações com o mar também diferentes. Lembremos que o mar é tanto um convite à aventura, né, como uma estrada lamentosa da expulsão. Então, tudo isso está atrelado ao mar, está atrelado à memória que se tem o mar. O que é que a historiografia faz? A historiografia pega a memória, que é essa espécie de joia bruta do passado, e a historiografia vai lapidar essa joia bruta, dar a ela características limpas, né, mais maduras, a ponto de que essa historiografia, e aí ela vai transformar a memória em história. E nós vamos passar justamente nessa transição, quase que navegando maritimamente entre a memória e a história. Vamos começar primeiro pelas ocupações. Eu acho que, obviamente, o mar está presente em diversos continentes, em diversos povos, para diversas épocas, mas para nós aqui, que somos da América do Sul, da América propriamente dita, né, para a gente vai ser mais interessante entender como essa relação de mar ela também esteve atrelada à formação das nossas características humanas e da nossa ocupação geográfica. Então, nós vamos ter a chegada, pelo menos é uma das teorias que existem, a chegada humana nas Américas também por mar. A mais conhecida e a mais segura até então é a chamada travessia pelo Estreito de Bering, né, que fica lá no norte, acima do Alasca, uma região muito gélida e que teria, há muitos milhões de anos atrás, os seres humanos atravessado para ocupar as Américas. Essa teoria é uma teoria que já existia, é uma teoria vigente desde o século XIX. Ela tem as suas características positivas porque traz também artefatos que foram encontrados, elementos que podem corroborar com a certeza de que possa
ter ocorrido essas travessias, né? Nós tivemos ali, por exemplo, logo abaixo do Alasca e na região do Canadá, uma espécie de estreito em que o gelo ele era menos espesso, ele estava mais separado das suas geleiras, mais separado de regiões montanhosas, o que permitiria os seres humanos atravessarem. Porém, nós temos diversos sítios arqueológicos, tanto na América do Norte como na América Central e na América do Sul, que as datações desses sítios começam a colocar em dúvida se haveria apenas essa travessia que foi pelo Estreito de Bering. Então, vamos ter ocupações, artefatos, registros que vão datar muito antes de 15, 14, 15 mil anos atrás, que são das teorias primeiras lá do século XIX de ocupação das Américas. Então, essas teorias, e aí nós temos uma antropóloga, uma paleoantropóloga importantíssima aqui na história do Brasil, que é a Nied Guidon, e que ela levanta a possibilidade dessa teoria, e ela nos diz o seguinte: as mesmas dificuldades e tecnologias que fariam o ser humano atravessar regiões gélidas seriam as mesmas dificuldades que fariam o ser humano atravessar regiões aquosas, né, de mares, atravessar, mesmo que numa viagem de cabotagem, esses espaços de terra até ocupar as Américas. É uma teoria que ainda precisa de muito artefato, muito debate, e aí a paleoantropologia é riquíssima nisso, mas é uma teoria tão válida quanto. Então, nós já vemos que os seres humanos, e aí a Polinésia Francesa, a própria Austrália já mostraram uma ocupação humana muito anterior a 30 mil anos atrás, então já mostra que os seres humanos, em alguma possibilidade, já ocupavam espaços de terras separados pelo mar. Então, nós já temos que essa possibilidade ela é muito efetiva. Né? Por que não ocupar espaços um pouco mais distantes? Um pouco não, né? Quem navega sabe que não é tão pouco assim essa distância, mas a grande possibilidade disso acontecer. Né? Então, nós temos já a chegada humana na América do Sul por mar. Outra coisa que a gente vai ter uma relação muito próxima do mar com os seres humanos, principalmente aqui nas Américas, são os chamados montículos ou sambaquis, que são esses montes feitos artificialmente, difíceis de serem reconhecidos, porque quando as pessoas olham, pensam que é uma formação meramente natural, mas que pela quantidade de objetos que são encontrados nesses montes, é perceptível de que eles foram uma produção humana, de que há um espaço aí, e boa parte desses sambaquis são recheados no seu interior, não só por ossadas humanas, vestígios físicos de artefatos, como também uma quantidade muito grande de uma espécie de, eu vou botar aspas aqui, uma espécie de lixo alimentar, né? Pequenos crustáceos, ossos, restos de animais, que são acumulados para formar esses montes gigantescos aqui. Nós temos também uma paleoantropóloga, uma arqueóloga aqui no Brasil, chamada Maria Dulce Gaspar, ou Madu Gaspar, que pesquisou bastante sobre esses sambaquis e tem uma produção bibliográfica muito vasta sobre isso, que corrobora bastante também com essas teorias de ocupação, seja pela marcha que veio desde do Estreito de Bering, seja por essas ocupações que possam ter ocorrido através de pequenas navegações, navegadores, né, que migraram da Ásia até a região daqui da América do Sul. Então, esses sambaquis também têm uma relação, apesar de serem uma formação terrena, uma formação de outro espaço, ele está muito atrelado a essa relação com o mar. Não à toa, boa parte desses vestígios alimentares são vindos desse bioma, né, desse espaço de vida que é a região das praias, dos mares e por aí vai. Então, os seres humanos já tinham esse hábito da pesca, da coleta, né, da caça nessas margens. E por que não ocupar partes dessas margens? Nós vamos ver exatamente isso. Mas, saindo um pouco da América aqui do Sul, deixando a América do Sul um pouquinho quietinha, e a gente pensando naqueles que depois serão nossos colonizadores, ocupadores, aqueles que vão migrar da região do norte da Europa até aqui a América do Sul, e politicamente, belicamente, promover essa ocupação, que é justamente Portugal. Portugal também é uma nação filha do mar. Né? Isso é muito interessante. Né? É uma nação que foi dividida, afastada, arregimentada para uma região específica, que é justamente essa região à beira-mar. Não à toa,
os povos que viveram ali, viveram e o que vive hoje na região da Península Ibérica, nesse oeste da Península Ibérica, aqui damos o nome de Portugal, eles também tiveram contatos com esses espaços marítimos, seja pela coleta, pesca e caça, como a gente viu nos primórdios da humanidade, seja pelas tantas outras possibilidades de uso desse espaço do mar. Então, vamos ter uma lista imensa do que forma o povo de Portugal. E isso também é muito interessante, porque a gente começa a pensar no quanto que aquela ideia de pureza nacional, de pureza de um povo, de características inerentes a uma população, ela é fluida, ela é falha, ela não se sustenta através de uma ideia imaginativa de essência. A essência, discursivamente, ela é meramente um discurso político, né? Para criar uma identidade nacional, para criar uma identidade de grupo, de povo, mas nós sabemos que essa essência ela é ilusória quando há a formação e toda a passagem do tempo da vida humana. Então nós vamos ter Neandertais, que são esses pré-hominídeos, esses hominídeos diferenciados que vão ocupar aquela região, justamente em sítios arqueológicos que são encontrados em Portugal, né? Neandertais, Cro-Magnon, que é essa tipologia humana que ou deu origem aos sapiens, ou já era o sapiens numa formação diferenciada, aí a paleoantropologia vai debater bastante. Nós vamos ter os povos celtas, né? Ou proto-celtas, esses que ocuparam primeiro, que estiveram nessa região, formaram suas primeiras comunidades, onde hoje vamos chamar de Portugal, né? Não só Portugal, mas boa parte desse mundo ibérico, né? Dessa Ibéria. Nós vamos ter esses celtas que vão ocupar, vão construir, né? Vamos ter os godos, que é essa tipologia também, que vai migrar de uma região mais norte, vindo da Germânia, vindo de outras localidades, e que vai acabar ocupando esse espaço da Ibéria, que chamaremos depois de Península Ibérica, né? E que formarão esses povos. Lembrando que tanto celtas quanto godos já faziam navegações, travessias entre alguns desses espaços à beira-mar, da região da Península Ibérica. Depois nós vamos ter os povos originários, esses primeiros celtas que vão ocupar outros espaços e culturas específicas próprias dessa região da Península Ibérica, como exemplo dos galaicos, dos lusitanos, dos sinetes, que são essas populações originárias que vão ocupar alguns desses espaços e essa geografia específica. Depois nós teremos o que a gente poderá chamar de invasões, de ocupações, né? da vinda de povos além-mar, e aí nós temos os fenícios, que eram grandes navegadores, atravessavam boa parte dessas regiões, navegavam, comercializavam, transmitiram língua, escrita, né? Conectaram regiões, povos, civilizações. Os fenícios foram os grandes conectores de egípcios com romanos, e, por que não, com os lusitanos, sinetes e outros povos da região da Península Ibérica. E esses fenícios chegaram a ocupar a Península Ibérica, né? Chegaram a ter portos, ter ocupações justamente aqui na região de Portugal, né? Como está no mapa. Nós vamos ter os romanos, depois com a expansão do Império, também ocupando essa região que eles vão chamar de Ibéria, né? Nós vamos ter os vândalos, os álamos, os visigodos, durante a queda do Império Romano, quando o Império Romano começa a se fragmentar, essas possessões de terra e esses povos que ali já estavam em contato com outras migrações começaram a construir outras realidades, né, com a vacância que o Império Romano deixou. Então nós vamos ter uma quantidade enorme de civilizações, culturas que ocuparam essas regiões e ocuparam justamente por essas travessias marítimas, por esses contatos por mar, por trocas do que pode ser pescado, pode ser comido, por comércios que são produzidos dessa maneira, né? Depois nós vamos ter a ocupação dessa região, principalmente no período da Idade Média, ali, pelos povos mouros, né? Por esses islâmicos ou arábicos que migraram da região do norte da África até a Península Ibérica, ocuparam essa região por mais de 300 anos, né? Fizeram um grande império e tudo. Depois houve a expulsão dos mesmos através de um fortalecimento, né, do cristianismo. Há uma história muito rica sobre a ocupação dos mouros e também dos sefaditas, que são justamente os judeus
que construíram uma outra vivência, uma outra realidade, também vinculada ao mar, também vinculado às travessias marítimas, né? Então, nós já vemos aqui que há uma herança muito forte do mar com aqui o Brasil, com os seus portugueses. Mas não só com os portugueses. Se a gente for pensar nos nossos primeiros nativos, os brasileiros, mais brasileiros que os brasileiros, que são justamente os povos indígenas, né? Os povos no plural, justamente porque é uma quantidade enorme de culturas, de grupos étnicos diferentes, né? Cada um com suas maneiras, com seus maneirismos, os mecanismos identitários próprios. Então, nós vamos ter diversos povos aqui que vão ocupar principalmente a orla, né? Principalmente a costa brasileira. Então, boa parte dessas populações estiveram mais presentes na costa, não que não houvessem populações na região dos sertões ou nas regiões mais adentro, mas essas populações foram as que primeiro tiveram contatos com os colonizadores, com os navegadores europeus, né? Contatos muitas vezes amistosos ou contatos bélicos, contatos conflituosos. E aí um dos povos que mais teve contatos foi justamente os tupinambás, que nós vamos chamar aqui de tupinambás navegadores, porque eles faziam uso já de uma navegação de cabotagem, né? Há registros disso, por exemplo, se a gente pegar o livro Duas Viagens ao Brasil, que é de 1557, do Hans Staden, ele contando sobre o naufrágio que ele sofreu, o tempo que ele ficou capturado pelos tupinambás e quase foi devorado. Ele vai registrar, entre tantos elementos, e é um dos livros que tem até uma segurança informativa, porque os historiadores podem confiar um pouco mais nesse relato do que nos outros relatos de viagens ou relatos mais míticos, né, com encontros com povos. No caso do relato do Hans Staden, ele deixa o mais fidedigno possível, obviamente passando pelo filtro, né, do seu olhar europeu, do seu olhar branco, do seu olhar étnico. Mas mesmo passando por esse filtro, é perceptível a potência que esses povos tupinambás já tinham com navegação, principalmente navegação a curtas distâncias. Então, é óbvio que nós vamos ter registros diversos, em arquivos diversos, sobre, por exemplo, os tupinambás saindo da região que hoje nós chamamos de Porto da Barra, e navegando até a região que a gente tem da Cidade Baixa, ou então ali mesmo no comércio, antes do aterramento, veremos isso. Em outros lugares, a ilha de Ubatuba, a ocupação que já tinham. Então, o próprio Hans Staden vai contar a passagem dele, ele como parte dessa viagem, né, de barcos, dessas regiões, desses povos, dos encontros, dos contatos com os europeus. Então, essa navegação já era algo bastante presente aqui nos povos nativos com a chegada dos colonizadores. Essas duas xilogravuras que aparecem aqui mostram exatamente isso. São duas xilogravuras justamente do livro Duas Viagens ao Brasil, escrito pelo Hans Staden, né? E que ele relata, e aí, obviamente, houve um contrato para produzir essas xilogravuras, infelizmente elas estão anônimas, mas esses relatos foram registrados em imagens, nessas pequenas iluminuras, e elas acompanham o texto. Então, por sorte, são narrativas visuais que acompanham o texto para a gente poder compreender ali outros elementos, né, como o uso das matas ali, o peixe sendo assado em suportes, fogueiras, as redes, né, entre outros elementos que aparecem nessas narrativas, né. Seguindo adiante, nós vamos, que acabei de falar de Salvador, falei do Porto da Barra, a região do Porto da Barra em que haviam grupos comunitários tupinambás e as viagens que eles faziam nessas navegações de cabotagem. Nós vamos justamente mostrar esse mapa, né, que mostra a região ali, que é da Barra, é um mapa feito pelo Ernest Paulo Lachemauer. Ele é do início do século XX, mas ele é um religioso que resolveu, através de registros documentais, imaginar os lugares, as ocupações que existiam ali no período do século XVI, ainda aqui no Brasil. Não existia ainda a cidade de Salvador. A ocupação que existia primeira, justamente por Francisco Pereira Coutinho, seu donatário da região, essa ocupação da Barra, né? O povoado do Pereira, ou Vila do Pereira, como nós vamos ver, ela se encontra numa região específica ali da ladeira da Barra, ao pé da ladeira da Barra, onde hoje é uma praça bastante arvorida, né?
E essa vila, essa povoação do Pereira, sofreu vários ataques dos tupinambás, porque justamente o Francisco Pereira Coutinho era uma pessoa bastante indigesta, um militar rústico, agressivo, né? Tinha uma relação péssima com os povos nativos, e é óbvio que esses povos reagiam, né, de forma violenta, de forma bastante opositora à sua presença. Ainda que já existisse nesse período, e o Pereira Coutinho teve contato com o Caramuru, o Diogo, né, que foi náufrago aqui no Brasil, acabou sendo recebido por esses tupinambás e se tornou membro, casou-se com a filha do Lida e tudo mais. Né? Essa vila dos tupinambás ficava na região ali, onde hoje é uma delicatessen, que tem logo ao lado de um shopping. Né? Eu trouxe outro mapa, eu vou colocar um mapa aqui por cima, para a gente ter uma ideia. Né? Acho que a gente pode ter uma ideia daqui, a povoação do Pereira, né? Ali o Oiteiro Grande, o Forte da Casa de Álvares Diogo, o Caramuru, aquela região. Então, se a gente pega hoje, ali você vê que é a região da Graça, né? Ali onde ocorre uma das vilas do Caramuru, o forte que foi construído, a vila ficava aqui numa região muito mais abaixo, desculpem, muito mais abaixo aqui, logo numa quina aqui com o rio, né, na região da Barra, e o povoado, se a gente olhar aqui no próprio mapa, ó, o povoado do Pereira, ou a demarcação deveria ser o povoado do Pereira, perto daquela fortaleza, do Porto da Vila Velha, ele vai ser ali onde é uma região hoje de mata, né, uma região que é uma praça hoje em dia. Então, nós temos de novo essas relações com o mar, essas ocupações dessa ponta, a ponta do padrão, né? Não só era um marcador visual, que as pessoas poderiam, navegando, outros países passando pela região, poderiam ver que há uma delimitação de ocupação portuguesa, não só isso, como, na verdade, todas essas pontas, esses espaços que foram construídos fortes, foram construídos faróis, eles são justamente para a relação entre essas comunidades ocupantes e o mar. Né? E isso era muito intenso. Né? Havia uma comunicação muito mais por mar nesse período do que por terra. Tomemos um exemplo, a festa do Senhor do Bonfim, e eu não estou falando nem do período do século XVI, estou passando muito mais, né? Mas a festa do Senhor do Bonfim, mesmo no século XVIII, século XVII, século XVIII, foi uma festa em que os indivíduos deveriam navegar até a região para subir a colina sagrada. Não havia estradas, né, maneiras de se chegar confortavelmente por terra. Por isso que há tantas festividades religiosas católicas que se envolvem com o mar aqui em Salvador. Né? E isso, falando de Salvador, a cidade de Salvador. Né? A cidade de Salvador foi uma cidade também pensada na sua relação com o mar. Né? É uma cidade-porto, é uma cidade armazém, é uma capital primeiro, nasceu cidade, né, diferente das vilas que já existiam aqui. A cidade de Salvador ela já nasceu cidade, ela foi programada para ser uma cidade, já veio construída no seu projeto com Câmara de Vereadores, com igrejas específicas, com palácios do governadores, né? Esses espaços que foram construídos previamente, foram planejados, né? Eles montam, fazem da cidade de Salvador, e a própria estrutura física, se a gente olhar as muretas iniciais que se projetavam a ser a cidade, esses muros são muito mais próximos do muro de um forte, né? Com torrões, com espaços que possam ter melhor visibilidade, tanto do rio que passa em volta da cidade, quanto justamente do que a gente poderia chamar de a frente da cidade, que era a Baía de Todos os Santos. Né? Muitos relatos são feitos nesse período, no século XVI, XVII, relatos de indivíduos falando sobre o mar, sobre a própria pesca, sobre os condicionantes, a própria natureza, a presença de baleias muito mais fortes do que hoje em dia. A Baía de Todos os Santos sempre foi um berçário, então essa quantidade de animais diferentes e exóticos registrados, as próprias navegações, o contato entre essas vilas era um contato muito mais efetivo por mar, como eu falei. Então, sair da cidade de Salvador e ir até a Vila do Caramuru ou a Vila Velha do Pereira, né? A Vila Velha, era mais eficiente por mar do que enfrentar as adversidades físicas e os povos nativos, né? Enfrentar índios e a própria natureza numa travessia por terra. Então, era uma cidade-porto que recebia, levava, trazia
né? Quando Pereira Coutinho, esse militar que montou a Vila do Pereira lá na Barra, foi morto, na verdade, antes de ser morto, ele foi atacado pelos tupinambás, ele foi até a região de Porto Seguro pedir aliança com o donatário de lá para uma guerra contra os brasilis, né? Contra esses brasileiros, como eram chamados. Ele, quando fez isso, na verdade, na volta, não ouvindo os alertas de um indígena junto com o Caramuru, ele sofreu um naufrágio na ilha de Taparica, foi capturado pelos tupinambás e devorado, né? Que é parte do ritual de guerra que os povos tupinambás faziam. Isso motivou a construção da cidade de Salvador, né? Distante da Vila Velha, da Vila do Pereira, e mais central, né? Numa região aqui, ali agora com um planalto visível da Baía de Todos Santos, fica mais fácil de proteger, né? Essa cidade, que essa região toda que hoje nós conhecemos apenas como centro histórico, se for pegar esse mapa. Botando o mapa por cima, a gente consegue ver isso, né? Ali, a região do centro histórico, a antiga Rua Direita dos Mercadores, agora é a Rua Chile, né? A cidade começava, se a gente fosse começar, ela começaria onde hoje ali a Praça Castro Alves, e ela não iria muito além do que é a Câmara de Vereadores, né? Ela pararia justamente naquela região, ela mal chegaria a Sé no século XVI. É óbvio que com o tempo ela foi se expandindo, as muralhas foram ganhando outros espaços, né? Mas a cidade de Salvador, inicialmente, a gente pode quase dizer que ela ocupava desde a Praça Castro Alves até o elevador Lacerda, né? Não passaria dessa região. Inclusive, a gente vê o limite ali da nova prefeitura, antes da Sé, a gente vê o limite da nova prefeitura ali, o telhado dela, por cima da mureta, que era a antiga cidade de Salvador, né? Mas nem todos têm uma memória muito positiva com o mar, ou pelo menos não têm uma memória com o mar que conheciam, né? Lembremos a quantidade de indivíduos que foram escravizados na África, diversos povos, né? Jejes, bantos e por aí vai, que contemplaram, né, essa experiência negativa com o mar, que é justamente uma experiência de travessia quase de morte, né, ou esse mar chamado Calunga, esses indivíduos escravizados, que foram denominados negros, a invenção negro é uma invenção racializada do palavreado branco, né, para delimitar um espaço geográfico de cor a esses indivíduos, quem pode ou não ser livre, quem pode ou não ser serviçal. Esses indivíduos, por conta das relações, Portugal não ocupou logo de primeira os espaços físicos da África, muitos reinos complexos, muitos reinos poderosos, mas ele fez justamente essa relação de compra desses escravizados, de comércio de produtos, né? E usou parte não usou esses escravizados no trabalho de lavouras aqui na região do Brasil. Então, esses escravizados foram trazidos em vários ciclos, né? Se a gente pegar o trabalho de PRVG, nós vamos ver os ciclos que foram trazidos nessas populações de escravizados, tipologias diferentes, etnias diferentes, né? E que cada um desses ciclos também alternou, né? Eram pequenos grupos comunitários, pequenas populações, depois foram reinos inteiros que foram escravizados. Houve uma degradação das relações diplomáticas, das relações entre os povos, e que é óbvio, isso tudo fazia parte dos interesses políticos e mercantis e econômicos de Portugal na ocupação das Américas, não só de Portugal, da Inglaterra, da Espanha, na produção de víveres, de produtos para o comércio ultramarino entre as Américas, a Europa e a África, né? Esse triângulo montado por esses três espaços, tendo o mar como epicentro desse jogral, né? entre o que é dito, o que é feito, o que é vivido. E é óbvio que nem todas as experiências foram positivas com o mar, né? Nós estamos vendo aí embarcações como a planta do navio Brooke, né, de 1788. Essa planta foi encontrada por ingleses abolicionistas. É uma planta explicando a melhor maneira de trafegar essas populações de escravizados, dividindo homens, dividindo mulheres em espaços diferentes. Depois, a ocupação de cada um dessas camadas da embarcação
com os indivíduos, há uma quantidade muito grande de pessoas que morriam nessa travessia. Eu trouxe exatamente esse tipo de informação. Mais de 1.800.000 pessoas morreram justamente por conta do tráfico marítimo, e seus corpos foram jogados ao mar, né? Era, em média, 14 corpos ao dia por 350 anos, então a quantidade absurda, né, que há. E o artista plástico, o artista visual William Turner, ele fez uma obra chamada Zong, que é por conta de um navio chamado de mesmo nome, e ele deu o nome da obra de The Slave Ship. Se vocês olharem esse quadro, vocês vão ver que, apesar do mar ser azul, ser verde, esse mar não traz essas cores. É uma cor ferrugem, é uma cor amarronzada, há um acre na pintura, é um sol, né, quase que causticante no centro da imagem, embarcação ao fundo, seguindo viagem, e os corpos de escravizados que foram jogados ao mar, não de escravizados mortos nesse evento. A história dessa embarcação Zong é que a quantidade de escravizados, o peso, as coisas que estavam acontecendo no próprio trajeto, fez com que o capitão pensasse que era mais lucro para ele jogar esses seres humanos vivos ao mar e depois receber o dinheiro que precisava, do que levar esses seres humanos até as Américas. Então, o que aconteceu foi que houve um genocídio, né, de indivíduos que foram jogados vivos no mar para se livrar como se fossem mercadorias. Então, é óbvio que nem sempre a memória que nós temos do mar é uma memória positiva. Outra memória que nós temos do mar muito latente é justamente os aterramentos, né? A relação de Salvador com o mar, ela é uma relação também de avanço da parte de terra contra o mar, né? Não só do mar contra a terra, né? A gente vê aqui, esse trabalho aqui é da Helena Faria Metin Rocha, ela tem se não me engano, uma dissertação de trabalho. Nessa dissertação de trabalho, se eu não estou enganado, é uma dissertação, ela traz como gráfico, e esse gráfico que eu trago para vocês, os três períodos e as três ocupações físicas ocorridas em Salvador, né? Nós podemos ver em 1638 esse mapa, esse gráfico construído pela autora, pela pesquisadora, com a boa parte das construções de Salvador quase coladas à encosta, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, se a gente for parar para pensar, a igreja da Conceição da Praia, ela realmente era à beira-mar, a praia chegava até ela. E, na verdade, essa que vocês conhecem, a igreja da Conceição da Praia, ela já é de um período posterior, ela já é do século XVIII. A igreja original, anterior, ela está bem escondidinha. Se você entrar na igreja nova e caminhar com o auxílio de um funcionário da igreja e solicitar ele vai lhe levar à antiga catedral, a antiga capela, né, que fica ao fundo da igreja. Ainda está preservada, ainda tem a parte de pedra dela, né, com algumas características ainda encontradas. Há um sítio arqueológico e um acervo para a visitação dessa igreja-museu nos fundos, né? Então, em 1638, esse aterramento mal chegava na encosta. Se a gente for parar para pensar, há documentos, eu trabalhei com esses documentos no Arquivo Público do Estado da Bahia, relatando o encontro com o mar assim que os padres desciam a ladeira do Taboão, que a gente vai chamar de ladeira do Taboão, né? Ali tinha uma fonte chamada Fonte dos Padres, que era logo acessível, bastava descer a ladeira e você já encontrava ali o mar. Hoje a gente tem toda aquela região ocupada pelo comércio, né? Em 1779 nós já vemos parte dessa ocupação, há um porto construído ali logo depois da igreja, algumas casas também já sendo construídas e ocupadas, alguns edifícios, né? Boa parte desses edifícios eram galpões, eram espaços justamente para o controle, a preservação, a conserva, né? Eram alfândegas e por aí vai. Quando chegamos em 2002, nós vemos uma coisa bastante diferente, né? Uma ocupação muito maior dessa área. Lembrando que é muito comum a gente ver as pessoas comentando que a parte do subsolo do mercado modelo era ocupada por pessoas escravizadas, que foi ali lugar onde eles eram torturados, a maré subia e eles acabavam se afogando, quando na verdade isso tudo é um mito, né? Se a gente olhar essas ocupações por terra, nós vamos ver que o mercado modelo não existia durante o período em que houve o tráfico de escravo. Quando o tráfico de escravo se encerrou, né,
A alfândega ainda não tinha sido construída nem usada, a alfândega foi usada depois. E o local onde provavelmente esses escravizados chegavam, de acordo com alguns historiadores, com algumas interpretações de vestígios, era onde hoje ali tem uma rampa, uma subida, quase perto de um posto de gasolina, né? Onde tinha um antigo monumento que pegou fogo recentemente. Então, esse espaço ali é que deveria ser o espaço onde chegavam esses escravizados. A alfândega foi construída em 1860, muitos anos depois do encerramento do tráfico. Então, ela, como um espaço público, jamais receberia escravizados dentro das suas áreas enquanto produtos. Não que não houvessem escravizados trabalhando para a alfândega ou trabalhando no seu entorno. Né? E o mercado modelo, como nós conhecemos como mercado modelo, né? O antigo mercado ficava ali quase de frente com o elevador Lacerda, quase de frente com a igreja da Conceição da Praia. O novo mercado modelo, quer dizer, esse mercado modelo antigo pegou fogo várias vezes, depois foi retirado dali, e a antiga alfândega, esse prédio que vocês conhecem, é que se tornou o novo mercado modelo, ganhando as características que nós temos hoje. A fotografia consegue mostrar, por exemplo, uma quantidade de barcos chegando justamente ao pé do mercado modelo, né? Região hoje que está totalmente aterrada, né? São duas pistas que passam aí agora. Né? E também a Baía de Todos os Santos teve um vislumbre, como eu falei, né, documentado, registrado, às vezes por padres, né, de baleias, da quantidade enorme de baleias, de fortes, de embarcações, tudo que foi registrado, tanto em imagens como essa que vocês estão vendo, quanto em relatos. Né? Porém, nesse período também, se vocês prestarem bastante atenção nessa imagem que está de centro, vocês vão ver que algumas baleias, que são esses corpos enegrecidos sobre o mar, estão esguichando água, né, para cima. Uma delas, exatamente no centro, ela é difícil ver, obviamente, com o slide aqui, mas ela tem um arpão preso às suas costas e ela está esguichando não só a água, como sangue. É porque nesse período, e em muitos outros períodos, já havia uma quantidade imensa de uma indústria baleeira, de pesca de baleia. Né? No canto esquerdo, se vocês olharem, perto de umas edificações, vocês vão ver que há duas baleias de barriga para cima, deitadas mesmo à beira-mar, tendo partes dos seus corpos retalhados, retirados, justamente para ser o óleo que é tirado da baleia, o couro, vários elementos do corpo da baleia vão servir de produtos e serem retirados. Né? Então, essas baleias que eram muito presentes em períodos como o século XVI, XVII, elas foram cada vez mais ficando difíceis de serem vistas e encontradas, ao ponto que nós chegamos hoje a ter uma raridade na presença desses animais, desses mamíferos aquáticos. Né? Outra relação que os indivíduos tiveram com o mar, não só da pesca de peixes, como a pesca também desses outros animais. Lembrando que há um evento, né, que eu até participei no ano de 2021 sobre pesca da baleia. Vocês podem ver o site que está linkado aí, Cultura Baleeira. Esse evento junta pesquisadores do mundo inteiro que trabalham sobre pesca da baleia e seus efeitos, seus artifícios, seus elementos, as questões econômicas envolvidas, não só a pesca da baleia, como o próprio processo de trabalho dessa pesca. Boa parte dessas embarcações era mantida por empresários que contratavam ou pescadores ou marinheiros, ou escravizados, faziam uso de escravos que faziam a composição dessas embarcações para a pesca. Então, esses escravizados, obviamente, sofriam danos, perdiam mãos, olhos, pés, durante o processo de pesca da baleia, que era muito perigoso. Se vocês querem mais detalhes sobre esses processos, eles estão todos relatados em vídeos, justamente nesse site que foi do evento, do último encontro que ocorreu desses pesquisadores sobre pesca da baleia. Mas o mar não está só na sua relação comercial, na sua relação política. Nós vemos o mar no imaginário. Né? Há uma quantidade enorme de relatos, de narrativas ficcionais, baseadas na realidade ou não, e que tem o mar como um elemento central. Não tem como ler a Odisseia de Homero e imaginar e perceber que tudo aquilo se passa no mar e que tudo aquilo tem a ver com as travessias marítimas, com conhecer povos diferentes, com contato com indivíduos, com comidas diferentes, né, com culturas diferentes. Então, a Odisseia ela traz justamente essa relação do mar enquanto travessia, do mar enquanto contato. O velho e o mar vai trazer ainda um elemento ainda mais
pertencente ao mar, a ideia de solidão, da amplitude do mar e a pequenez da humanidade, dos indivíduos. Então, a relação do velho com o mar, o fascínio dele com a pesca, né? O peixe-espada que ele vai atrás. Então, todas essas relações na obra do Hemingway, elas vão trazer essa relação justamente dos indivíduos com o mar, uma relação psicológica, né? Não mais somente afetiva, como é o caso da Odisseia, mas psicológica. Depois é um vislumbre que nós vamos ter com o mar, com a ideia do oculto, do perigoso, né? Das coisas que estão sendo descobertas ali, naquele processo do final do século XIX e início do século XX, de ocupação dos espaços através do conhecimento científico do avanço técnico, tecnológico. Então, 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne, vai trazer justamente isso, essa relação de um mar profundo, um mar para além da praia, um mar para além da costa, além da sua superfície, né? Com esses monstros aquáticos, com essas criaturas, com o fascínio de um universo que era proibido aos seres humanos por uma questão de ar, por uma questão de respiração, e que a tecnologia começa a permitir esse acesso, esse contato. E Cecília Meirelles chegou a fazer, né, um conjunto de poesias, de poemas, e que tem uma relação dela afetiva, psicológica e de vislumbre com o mar, que também vale muito a pena a gente conhecer. Eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Eu vou ficando por aqui. Deixe-me ver como é que eu encerro. Interromper compartilhamento foi. Eu espero que vocês tenham gostado desse debate, dessa participação, né? O museu vai ser aberto, né? Já está em processo, já poderá ter a sua visitação. Espero que muitas pessoas possam, dentro desse museu, até lembrar de alguns fatos que foram trazidos, de algumas memórias que foram relatadas, né? De uma relação muito mais próxima entre os seres humanos e esse espaço físico, esse espaço que, ao mesmo tempo, é de fascínio, é de beleza, é de perigo, que é o espaço do mar, o oceano, né? Essa estrada da onde a gente pode encontrar o inusitado, essa estrada onde a gente pode ter o conforto, mas também pode ter ameaças das tempestades, dos ventos, das ondas, né? Que todos tenhamos aqui uma relação bastante agradável com o mar na nossa história, né? E de respeito com esse mesmo espaço, que é um espaço que muitas vezes é maltratado, é um espaço que é danificado pelas próprias mãos humanas, que tenhamos mais carinho com esse mar, com esse caldo de existência, né, que nos fornece tanta vida, que nos fornece calmaria, quase terapêutico. O mar tem essa potencialidade terapêutica em suas ondas, tem essa potencialidade de vislumbre de beleza em suas cores, tem um fascínio da pluralidade da sua vida, e por que não entender ele também como um berço, né, de onde somos todos originários, nesse caldo de existência que a gente chama de vida. Então, eu vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Entrem em contato, visitem o nosso museu, Aleixo Belov. A Fundação vai manter esse vídeo, eu acredito, aqui, mas assistam outros vídeos que também estão gravados nessa plataforma. Sigam nas redes sociais, não só a Fundação Aleixo Belov, como a minha pessoa, me sigam também nas redes sociais. E nos vemos por aí, né? Nos mares da vida, e quem sabe possamos atravessar juntos algumas diversidades. Gente, abraço e até a próxima.